Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, a aula 17A, revisão de conteúdo, onde nós vamos olhar tudo que nós vimos nas últimas aulas. Então acompanha aí depois da vinheta. Bom, se você está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, gostaria de convidar você a acessar cursoprogramação.rafaelbiriba.com. Você vai cair lá na página principal aqui do blog e lá tem todas as informações da aula, a estrutura das aulas, o material didático do curso, a correção de exercícios, todos os links para o vídeo do YouTube. Você inclusive tem acesso aqui à playlist com a listagem de todos os vídeos e você vai poder acompanhar a aula e se informar por lá, beleza? Na aula de hoje, aula 17A, nós vamos falar sobre a revisão de conteúdo. Nós vamos olhar rapidamente tudo que a gente viu desde a aula 13, né, que seria essa segunda metade, desde a nossa última aula de revisão. E eu vou passar os exercícios finais aqui da nossa revisão e do nosso curso. Se você teve tempo aí de conferir lá em cursoprogramação.rafaelbiriba.com, você vai verificar que nós estamos nas últimas aulas do curso. Então, essa aqui vai ser a aula 17A, vai ser lançada 14 de dezembro. E a próxima aula, correção de exercícios. E, finalmente, a aula 18 você não pode perder. Nessa aula eu vou dizer os próximos passos, recomendar livros, compartilhar com vocês a minha ideia das próximas aulas. Eu vou fazer alguns cursos, alguns vídeos avulsos depois. Eu vou dizer tudo isso no vídeo 18, beleza? Então vamos para a nossa aula 17, mas antes, para um pouquinho. Eu preciso de 5 segundos do seu tempo. Vai aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Faz isso por mim, vai rapidinho aí. Enquanto eu tô aqui falando, vai aqui rapidinho, aperta o botão se inscrever. Já vai do lado, clica no sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Deixa uma curtida e não esquece de deixar um comentário. Os comentários são muito importantes. Alguns comentários, só por você dizer para mim que está fazendo a aula, está acompanhando os vídeos, já me dá motivação de gravar outros vídeos. E se você quiser compartilhar feedback, falar que alguma coisa não está legal, eu aceito isso super de boa. Na verdade, eu até gostaria que você fizesse isso para que eu possa melhorar meus vídeos nas próximas aulas. Beleza? Então vamos lá. Aula de hoje, 17A. Revisão de conteúdo. Então, é uma aula de revisão. Vou mostrar o que foi ensinado nas últimas aulas e no final vai ter alguns exercícios que geralmente são um pouco mais complexos, porque é uma aula de revisão. Tá bem? Então vamos começar. A gente na aula 13, se eu não me engano, a gente viu métodos. Então o que seria métodos? Você cria aqui chamando um def, que é de definition, né? Você vai criar ali o método da função. Ele está criando aqui um método chamado soma, e esse método recebe dois argumentos, dois parâmetros, que é o a e o b. E na verdade essa função aqui é uma função soma, ele soma a e b e retorna esse valor. Então, se a gente executar essa função, esse método, a gente coloca aqui soma, passando 1 e passando 3, e o resultado é 4, porque 1 mais 3 é 4. Então, essa é uma breve revisão aí do que a gente viu na aula 13 de métodos. Depois, a gente falou bastante sobre orientação a objeto e vimos classes e instâncias. Então, vamos dar uma olhada aqui para a gente recapitular o que seria a classe e instância. Aqui tem uma classe pizza, então você cria uma classe, você sabe que é uma classe porque começa com a letra maiúscula. Você cria aqui uma classe pizza e aqui você vai colocar um método dentro, e esse aqui é um método de classe. Então, quando você cria um método de classe, você tem que utilizar o self. E aí você tem aqui self.valor. E aqui tem o valor aqui da pizza, que é 30. Aqui embaixo nós já temos um método de instância. E esse método de instância é o tempo de preparo e ele tem aqui o valor 10. Tudo bem, e como é que isso funciona na prática? Bom, como aqui nós temos o método de classe, o método de classe você pode chamar diretamente. Você não precisa inicializar a instância. Isso significa que se você fizer a pizza.valor, vai funcionar automaticamente. Ok? Você não precisa inicializar, criar uma instância da pizza. Porém, se a gente aqui fizesse pizza.tempo de preparo, ele ia dar um erro. Porque ele ia dizer que não existe esse método tempo de preparo para a classe pizza, o método de classe, no caso. Então, aqui embaixo ele cria uma variável e faz pizza, minha pizza igual a pizza.new. Quando ele faz isso, você lembra lá que ele cria uma instância de pizza. E a gente já expliquei aqui nas aulas anteriores que quando você cria uma instância, ela é totalmente independente. Então você pode pegar a sua instância que você acabou de criar e chamar o ponto tempo de preparo.
e aí ele vai retornar aqui o 10. Então você lembra que quando você cria um método dentro da classe com self, ele é um método de classe, então você usa dessa forma. E quando você cria um método sem o self, ele é um método de instância, então você tem que usar dessa forma. Bom, e quando você usa o método de classe e quando você usa o método de instância? A resposta dessa pergunta é bem simples. O método de instância é quando você precisa customizar, quando o valor provavelmente ele vai ser customizado dependendo de alguma coisa. Por exemplo, você vai ter carro e aí quando você, sei lá, quiser a cor do carro, isso talvez seja um método de instância, porque você pode ter diferentes classes carro e cada carro vai ter uma cor diferente. Então você precisa fazer o método de instância, porque essa instância aqui vai ser branco, essa vai ser vermelho, essa vai ser preto. Geralmente você coloca em método de classe, por exemplo, esse valor, quando você tem valores que não mudam. Então, por exemplo, toda pizza leva queijo. E aí você poderia colocar aqui self. Sei lá, queijo e retornar true, porque toda pizza vai ter queijo. Então você não precisa colocar esse método numa instância. Você não precisa criar um pizza.new para saber se tem queijo ou não. Você poderia fazer pizza.queijo, vai retornar true. O exemplo não ficou muito bom, mas é basicamente isso. Você usa o método de instância quando você sabe que as instâncias poderão ter método diferente. Por exemplo, um método de instância seria nome, porque o nome ele é uma coisa customizado dependendo da instância. A gente até viu aqui nas outras aulas, deixa eu abrir aqui o meu editor que não está aberto. A gente viu aqui nas outras aulas, por exemplo, vou fechar aqui. Essa aqui é a aula 17. A gente viu aqui nas outras aulas, por exemplo, a gente pode criar uma classe pessoa. Essa pessoa vai ter um initialize, que recebe nome. E aí aqui a gente vai ter nome igual a nome, dessa forma. E aí quando você expor o nome da pessoa, você pode fazer dessa forma. Ou seja, você precisa que nome seja um método de instância. Porque cada pessoa, quando você der pessoa.new, 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 cada pessoa que você criar vai ter um nome diferente. Se você fizesse self.nome, você primeiro que a classe, o método de classe não tem initialize. Então já fica complicado. Como é que você vai escrever aqui o nome da pessoa? Você não tem como receber. Você precisa fazer pessoa.new e passar aqui o nome de Rafael. Mas calma, a gente poderia fazer assim, olha, que nem você explicou na aula anterior, calma, com self. Self.nome. Lembra que eu expliquei nome? Lembra que eu expliquei isso aqui na aula anterior? A gente criou um método para definir? Olha, Rafael, resolvi aqui o problema. Agora nós temos uma classe pessoa com métodos de classe e com um setter aqui. Tudo bem, perfeito. Isso significa que se a gente fizer pessoa.nome, ele vai fazer Rafael. Se a gente vier aqui pessoa.nome, ele vai imprimir Rafael, certo? E agora, como é que eu faço para a pessoa ser outra, a classe pessoa receber outro nome? Se você fizer pessoa.nome e chamar aqui Ana, quando você fizer pessoa.nome, ele vai ser Ana, não vai ser Rafael, porque é um método de classe. Então, os métodos de classe são sempre os mesmos quando você chama a classe dessa forma. Então, a melhor forma de fazer isso aqui seria se a gente fizesse assim, com pessoa.new, aí você cria uma pessoa nova, depois de você, assim, né? P igual, p.nome, e p.nome aqui vai ser Rafael. E aqui embaixo a gente faria a mesma coisa, a gente criaria uma outra pessoa, chamaria aqui de z igual a pessoa.new, e aí você faria z.nome, e aqui seria Ana. E aqui, se você fizer z.nome, vai ser Ana. E para fazer esse código funcionar aqui, a gente precisaria tirar os métodos self. Agora nós temos uma classe pessoa que tem aqui os métodos de instância. Então você tem que criar uma instância para poder utilizar esses métodos. Beleza? Vamos seguir. Vamos pegar aqui o próximo exemplo. Vamos copiar aqui tudo aqui no nosso editor para a gente dar uma olhadinha. Bom, esse aqui é um pouco grande. Nós temos aqui a classe carro e a classe carro define combustível, que é gasolina. Aqui embaixo nós temos uma classe elétrico e você pode ver aqui que ele herda de carro. Então a gente viu aí na aula de herança
que uma classe ela pode herdar de outra classe. Ou seja, isso significa que os métodos da classe pai passam para a classe filho. E aí aqui no mesmo exemplo nós podemos ver que ele está fazendo um override, que é o assunto da última aula. Ele está sobrescrevendo o método combustível. Ou seja, se a gente não fizesse essa sobrescrita, se eu deletar isso aqui, quando você fizer elétrico, aqui embaixo, né, elétrico.new.combustível, ele retornaria gasolina, porque ele está herdando o método combustível da classe pai, que é carro. Como ele veio aqui e sobrescreveu esse método e colocou eletricidade, quando você faz carro.new.combustível, ele retorna gasolina. Carro.new.nome, ele dá um erro porque não existe esse método. Então, se você foca em cima na classe carro, você vai ver que realmente não tem o método nome. Quando você vai no elétrico.new.combustível, ele retorna eletricidade porque ele está sobrescrevendo a classe carro. E quando você faz elétrico.new.nome, ele retorna Tesla, porque esse método nome está disponível somente na classe filho. Então você lembra que quando você faz a herança é para um lado só. Ou seja, o elétrico não passa as coisas para dentro do carro. Os métodos de carro que ficam disponíveis aqui no elétrico. Aí você consegue, eu até dei um exemplo na última aula, é só ver pela setinha, sabe? Ele diz pro Ruby assim, ei Ruby, pegue tudo que está dentro do carro e coloque aqui para dentro de elétrico. Então se aqui a gente criasse o outro método, sei lá, rodas, dessa forma, aqui embaixo, rodas estaria disponível, tanto se você fizer elétrico, new, rodas, então aqui vai ser 4. E a mesma coisa aqui se você fizer carro.new.rodas, também vai ser 4, porque como carro é a classe pai, está disponível nas duas classes, ok? Lembrando que eu faço carro.new, toda vez que eu chamo carro.new eu estou criando uma instância nova, ou seja, essa instância é diferente dessa, que é diferente dessa, mas você sempre tem aí a opção de criar aí uma variável e aí você não precisa ficar chamando carro.new toda hora, que nem eu estou fazendo. Você pode vir aqui, depende, é claro que esse carro.new é só exemplo, mas você poderia fazer assim. E aí você saberia que você com certeza está chamando rodas para esse carro e não um carro novo. A mesma coisa poderia ter sido feita aqui embaixo, dessa forma. E aí você substitui todos os elétrico.new. Então, se você comparar um código com outro, você vai entender aqui que nesse exemplo aqui eu estou criando duas instâncias, uma instância de carro e uma instância de elétrico. E aqui, para dar esse exemplo aqui para vocês, eu estou criando 4 instâncias. 2 de carro, porque para fazer aqui o exemplo, e 2 de elétrico. Beleza? Essa é basicamente a diferença. Eu fiz assim para poder exemplificar, mas se você estiver escrevendo código, provavelmente você vai preferir utilizar assim, porque você vai sim querer fazer referência. Esse aqui é um carro tal de fulano, esse aqui é o carro tal de ciclano, e por aí vai. Beleza? Vamos seguir aqui. Agora nós temos aí o último exemplo aqui da aula, que é sobre Attribute Accessor. Então vamos lá, nós temos uma classe chamada teste. Essa classe tem um Attribute Accessor A, um Attribute Writer B e um Attribute Reader C. Como é que ele funciona? A gente viu isso nas aulas anteriores. Bom, eu criei aqui teste.new e criei uma variável teste, né? Criei uma instância. Quando eu faço teste.a igual a 1, se eu chamar teste.a, ele retorna 1. Por quê? Lembra que o Attribute Accessor, ele é o Attribute Writer mais o Attribute Reader. Beleza? Então tá, se eu fizer teste.b, que o teste.b é só writer, igual a 1, ele vai guardar 1. Mas se eu fizer teste.b, ele vai dar um erro de no method error. Por quê? Porque eu não consigo ler b. Se você lembrar, se você olhar aqui em cima, a gente criou um attribute writer passando aqui b. Só que attribute writer é só para escrever, não só funciona essa primeira linha, não a segunda. Quando a gente for olhar o attribute reader, é o oposto. Se a gente fizer teste.c igual a 1, ele vai reclamar, porque não tem esse método de escrita, é só leitura. E se a gente der um teste.c, ele vai retornar nulo, porque de fato, quando a gente fez o teste.new, o c está nulo, não tem nenhum valor. Mas a gente consegue ler. O fato de não ter dado erro, o fato de ter retornado nulo, significa que a gente realmente pegou o valor de c. Por quê? O attribute reader só expõe o valor, ele não faz a escrita.
Então, essa é a diferença. Quando você precisar de leitura e escrita, você usa o Assessor, é esse primeiro exemplo. Quando você precisar de só escrita, você usa o Writer. E quando você precisar de só leitura, você vai usar o Reader. Beleza? Ok. Essa era a última recapitulação da aula, aqui das coisas importantes. Vamos passar para os exercícios. É claro que se você tiver dificuldade nos exercícios, você tem sempre a opção de voltar às aulas. Esse exercício provavelmente vai incluir tudo que a gente aprendeu até hoje, tem bastante aula. Só que se você tiver se você estiver preso num assunto específico, você pode ir no Google pesquisar sobre isso, pode procurar outros vídeos na internet ou voltar aqui no meu canal e voltar no vídeo específico. Se você tiver com dúvida em array, se você tiver com dúvida no ponto it, volta lá no vídeo, reassiste a aula para você poder conseguir fazer os exercícios. Beleza? Vamos lá para o enunciado. Exercício 1. Implementar uma classe carro que inicializa com o modelo cor quilômetros rodados. A classe carro deve expor os métodos detalhes, que retorna o modelo e cor do carro. Então, o método detalhes vai retornar modelo e cor. Quilômetros rodados, que retorna os quilômetros rodados pelo carro, né, que a gente inicializou. Então, é só expor. Precisa de um método chamado precisa trocar óleo, exclamação. Ele retorna true se os quilômetros rodados forem maior que 10.000. Se não, false. Ou seja, você vai inicializar aqui o carro. Você vai dizer que é um Corsa vermelho com, sei lá, 12.000 quilômetros rodados. Quando você chamar o método precisar trocar óleo, se o quilômetro rodado for maior que 10.000, ou seja, 12.000 é maior que 10.000, então precisa trocar óleo. Você vai precisar criar um método chamado precisa trocar pneu, e ele vai retornar true se os quilômetros rodados forem maior que 50.000. Se não, retorna false. E aqui embaixo tem um código para você poder testar. Vamos lá dar uma olhada. Carro preto é igual a carro.new. Então você tem que criar uma classe carro, obviamente em cima desse código. E ele inicializa com Corsa, que é o modelo, preto, que é a cor, 32.000, que é a quilometragem. Então se você chamar carro preto.detalhes, ele tem que retornar Corsa preto. Se você chamar carro preto precisa trocar óleo, ele tem que retornar true. E carro preto precisa trocar pneu, ele tem que retornar false. Porque 32 é maior que 10.000, ou seja, precisa trocar o óleo, mas 32 não é maior que 50.000, então não precisa trocar o pneu, beleza? Exemplo do carro azul. O carro azul é um Fusca azul, 9.000 km rodado. Então o detalhe dele é Fusca azul, e ele não precisa trocar o óleo e não precisa trocar o pneu, porque 9.000 é menor que esses dois aqui. E o último exemplo é uma Palio branca com 51.000 rodados. Então, se você chamar o detalhes, Palio branco, se você chamar precisa trocar óleo, ele vai retornar true, porque 51.000 é maior que 10.000. E se você chamar precisa trocar pneu, ele também retorna true, porque 51.000 é maior que 50.000, ou seja, também precisa trocar o pneu. Beleza? Esse aí é o nosso exercício número 1. Vamos para o nosso exercício número 2. O exercício número 2, ele vai aproveitar o que você fez no exercício número 1. Então, eu espero que você consiga fazer corretamente, porque a gente vai usar isso. Aproveitando o exercício número 1, crie uma classe oficina. Essa classe vai ter uma lista para armazenar os carros. E aí você vai utilizar a classe carro que a gente acabou de fazer, que você acabou de fazer no exercício número 1. A oficina precisa expor os métodos listar todos os carros, listar carros para troca de óleo e listar carros para troca de pneu. Você também precisa criar um método adicionar carro para adicionar os carros na oficina. Você deve estar pensando assim, Rafael, isso está muito complicado, eu não estou entendendo nada. Convido a você a assistir a aula 11. Na aula 11 eu expliquei como faz para você se organizar melhor, como faz para você quebrar o problema. Você tem que ler isso e quebrar o problema em etapas. É para criar uma oficina? Tem que listar, tudo bem, vamos tentar criar uma oficina que lista todos os carros. E aí você vai adicionando o resto depois. Assiste lá, aula 11. Então vamos lá, segue o código para teste abaixo. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo que fica mais fácil de entender. Oficina é igual a oficina.new, ou seja, você vai ter que criar a classe oficina em cima disso. Oficina.adicionar carro é o método de adicionar, ou seja, esse método recebe aqui uma classe carro. Essa classe carro você acabou de fazer no exercício 1. Então, a gente adicionou aqui um Corsa preto, adicionou aqui o Fusca azul e adicionou aqui a Palio branca. Então, eu imagino que nesse ponto você vai ter um array
guardando esses carros, que nem a gente fez nas últimas aulas, a gente fez exercícios parecidos. Quando você chamar oficina.listar todos os carros, olha que interessante, ele está retornando o detalhe. Repara isso, lembra que no exercício número 1 a gente fez o método de detalhes? Então, quando você chamar todos os carros, ele vai retornar um array com o detalhe dos carros. Então, Corsa preta, Fusca azul e Palio branco. Quando você chamar oficina.listar carros troca de óleo, isso vai retornar somente os carros que precisam trocar óleo. E os carros que precisam trocar óleo dessa lista que a gente criou é o Corsa preto e a Palio branca. E vai também ter um método aqui na oficina que quando você chamar listar carros troca de pneu, ele vai retornar os carros que precisam trocar pneu. E o único carro que precisa trocar pneu agora é a Palio branca, então ele retorna aqui Palio branca. Beleza? Esse é o exercício número 2. Exercício número 3. Não está ligado ali com... A gente fez o 1, o 2 precisa do 1 e pronto. Exercício 3 é um exercício totalmente dependente. Você vai ter que implementar uma classe chamada veículo, que inicializa e expõe os métodos peso e rodas. Ok? Depois você também vai fazer uma classe caminhão, moto e carro. E todas essas três classes, elas estendem da classe veículo. Porque caminhão faz parte de veículo, moto faz parte de veículo e carro faz parte de veículo. Então você vai estender. Ou seja, primeiro você cria veículo e ele inicializa com peso e roda. Ele também expõe esses valores, está escrito aqui, inicializa e expõe os métodos. E você vai ter que implementar aí caminhão, moto e carro. Bom, essas são as informações. Caminhão possui 8 rodas e 12 mil quilos. Essa classe precisa implementar o método carga e retornar arroz. Moto possui 2 rodas e 250 kg. Essa classe, a classe moto, precisa implementar o método cilindradas e retornar 200. Carro possui 4 rodas e 1.100 kg. Essa classe precisa implementar o método lugares e retornar 5. E aqui tem um opcional da aula. Salvar as classes em arquivos separados. Por exemplo, veículo você vai salvar em veículo.rb. Carro você vai salvar em carro.rb. E aí você vai utilizar o require relative para você requerer os arquivos. Isso é um opcional, mas como a gente aprendeu os requires, esse é o melhor exemplo. Cria as classes, cada uma no seu arquivo, e você faz o require para você poder aprender como que se usa. E aqui está o código de exemplo aí para você poder entender o que você precisa fazer. Então vamos lá. Aqui ele está criando um veículo genérico, né? Então ele está chamando de veículo. Ele faz um veículo.new e ele inicializa com peso, aqui ele está passando 100 mil quilos, com 12 rodas. Quando você fizer veículo.rodas, ele vai retornar 12. Quando você fizer veículo.peso, ele vai retornar 100 mil. Quando você fizer veículo.carga, esse método não existe, porque esse método só está disponível para caminhão. Quando você fizer veículo.cilindradas, a mesma coisa, vai dar erro, porque só está disponível para moto. E veículo.lugares vai também dar erro, porque só está disponível para carro. São métodos exclusivos das outras classes, não está disponível para veículo. Caminhão. A gente vai fazer caminhão.new. E note aqui que a gente não está inicializando caminhão com nada, então você vai ter que pensar em como fazer isso. Quando você chamar caminhão.rodas, ele vai retornar 8, como está escrito aqui ó, no enunciado. Caminhão.peso, 12 mil, que nem está no enunciado. E caminhão.carga, tem que retornar arroz. Aí eu coloquei aqui só para demonstração. Cilindradas e lugares dá erro, porque esses métodos são de moto e de carro, não são de caminhão. Beleza? Vamos lá, em moto vai ser parecido. São 2 rodas, peso 250 e cilindradas 200. Quando você chamar moto.carga e moto.lugares, tem que dar erro, porque esses são os métodos de carro e de caminhão. Beleza? Quando você for aqui para o carro, você vai fazer carro.new, então são 4 rodas, 1.100 kg, e quando você chamar ponto lugares, ele retorna 5. E assim como os outros exemplos, ponto carga e ponto cilindrada tem que dar erro, porque esses são métodos de moto e de caminhão, e não de carro. Eu só coloquei isso aqui para você poder entender que esses métodos, você não pode colocar lugares, carga e cilindrada na classe veículo. Porque se você colocar, primeiro, isso aqui não vai ser verdade, né? Carga, cilindradas e lugares tem que dar erro de método, porque não é para estar disponível lá. Então você tem que criar cada método. Caminhão vai ter carga, moto vai ter cilindrada, carro vai ter lugares, cada um no seu respectiva classe.
E para terminar, vamos para o desafio. O desafio da aula é muito interessante. Vamos implementar um jogo de forca. Forca é um jogo onde uma palavra é escolhida em segredo e o jogador tem 6 chances de acertar a palavra, tentando adivinhar letra por letra. Então, nesse exercício, você vai criar uma classe forca que inicialize com a palavra escolhida para o jogo. Você deve implementar um método jogar para iniciar o jogo e receber as letras a cada jogada. É claro que você vai perguntar ao jogador para você receber essas letras. Quando o número de erros for igual a 6, o jogo acaba. Você quer dizer, você perdeu. Se a palavra for descoberta, né, se é o jogador acertar, o jogo acaba com a mensagem você ganhou. Opcional. Não precisa guardar a lista de letras já digitadas. Então, se o jogador digitar a mesma letra e ela estiver errada, vai contar com um novo erro. Se o jogador digitar a mesma letra e ele já tiver acertado aquela letra, não vai acontecer nada. Então, se o jogo começar e eu apertar A e A 6 vezes, eu perco. Tudo bem? Você não precisa dizer para ele que ele já tentou aquela letra. Não precisa dessa parte. Então, isso é opcional. Dica: usar gets para receber as letras do jogador. A gente já viu isso lá atrás nas primeiras aulas. Utilizar o while para manter o jogo rodando. Ou seja, quando você chamar ali, ó, lembra aqui, ó, classe forca, tem que implementar um método jogar. Então, quando você der ali um ponto jogar, você vai abrir o while e ele vai ficar dentro daquele while ali para sempre, até que a pessoa ou acerte a palavra ou os erros sejam igual a 6, ok? Até a palavra for acertada ou o jogador errar 6 vezes. Terceira dica, a gente tem aqui uma palavra chamada cavalo, é uma string. Se você fizer cavalo.size, ele retorna o tamanho da palavra, ou seja, 6 letras. Ok? Cavalo.size retorna 6. E aqui mais uma dica. Se você fizer array.new e você passar aqui o número 6, ele vai criar um array vazio com 6 posições. Então, por exemplo, você poderia utilizar isso aqui para ser o seu jogo. Ou seja, a gente inicializa, imagina um jogo da forca que você inicializa com a palavra cavalo. Quando você botar o ponto jogar, você poderia verificar que cavalo tem 6 letras. Você poderia fazer um array.new e aí com 6, e isso vai te criar aí um array com 6 posições nulo. E isso aqui poderia ser o nosso jogo da forca. Conforme a pessoa for digitando as letras, você vai colocando aqui C, A, V e por aí vai. Essa é a minha dica de resolução. Aqui embaixo tem um exemplo, como o jogo deveria se comportar. Vamos lá. Deixa eu descer aqui tudo para a gente dar uma olhada. Então aqui a gente tem um jogo, ele está inicializando a nossa classe forca com a palavra, como o enunciado está pedindo. Quando você fizer jogo.jogar, o jogo começa. E aí eu deixei aqui em forma de comentário para poder você visualizar de forma fácil, porque isso aqui não é Ruby, né? Isso aqui é o que o seu jogo vai ter que imprimir. Então assim que você botar jogo.jogar, ele vai ter que perguntar para o jogador, digite uma letra. Aí o jogador veio aqui e digitou Z. Então ele retornou aqui, você cometeu um erro, 1 de 6. Beleza? E aí o jogo vai perguntar de novo, digite uma letra. O jogador foi lá e digitou C. C faz parte de cavalo. Então, ele verificou lá na palavra cavalo onde está o C e colocou o C aqui na posição correta. Por isso que eu dei essa dica aqui do array.new aqui. Ó. A gente tem um array com todas as posições nulo. Então, esse aqui é o nosso joguinho da forca. Não é bonito, mas é funcional. Então, todas as outras casas estão nulas e o C está aqui no início porque o usuário acertou. Aí você pergunta de novo, digite uma letra. O usuário digitou U, ou seja, ele cometeu o segundo erro. Aí o jogo pergunta novamente, digite uma letra. O usuário digitou A. E aí, como o cavalo tem 2 As, ele já preencheu aqui, ó. C, o C a gente já tinha, né? A, isso aqui ainda é nulo. E ele colocou o outro A aqui, ó. Tá certinho até agora. Digite mais uma letra. O usuário digitou U. E aí você pode ver aqui que ele digitou U de novo, porque ele já tinha digitado aqui em cima. Mas mesmo assim, contou como erro. Então, ele já errou 3 vezes. Agora ele digite mais uma letra, o usuário digitou V, então entrou aqui no V aqui do cavalo. Digite uma letra, ele digitou L, digite uma letra, digitou O, então fechou aqui a palavra cavalo, ele imprimiu, você ganhou. Se ele continuasse tentando, e essa frase ia ser, você cometeu o erro 4 de 6, 5 de 6, quando ele cometeu o erro 6 de 6, o jogo acaba e você tem que imprimir, você perdeu.
Então, assim que você imprimir, você cometeu um erro, CR de 6, você imprime, você perdeu e você para de executar porque o jogo acabou. Beleza? Esse é o desafio, é para vocês se divertir, quebrar a mufa, pesquisar na internet, pedir ajuda. Espero que você consiga fazer esses exercícios. É o último exercício, a nossa aula de Ruby básico para iniciantes está indo para o fim. Então, se você assistiu tudo até aqui, eu convido mais uma vez você a assistir a aula 18. Nessa aula eu vou te explicar direitinho quais são os próximos passos que você tem que seguir. E eu gostaria também de te parabenizar se você chegou até aqui conseguindo acompanhar a aula. É um passo muito grande. Então eu gostaria de dizer para você que você está com um pé na sua carreira de programação, porque eu acho que você já sabe bastante coisa de Ruby. Então agora é só você praticar, fazer exercício. Eu vou explicar tudo isso na aula 18, não quero dar spoiler, mas na aula 18, não perca, vai ter dicas dos próximos passos para você entrar aí no mercado profissional, para você realmente se profissionalizar. Não deixa aqui de curtir aqui o vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário, manda esse vídeo para os seus amigos, convida mais gente, acessa lá Curso Programação para você conferir todo o conteúdo, o material didático da aula, a correção dos exercícios. Vejo vocês na aula 17B, obrigado por ter assistido e valeu!